meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo de fenômenos naturais e impactos ambientais. Na aula de hoje, nós falaremos de outros fenômenos naturais, tá bom? Então, pegue seu caderno e também sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e preste atenção direitinho, tá bom? Então, vamos lá para a aula comigo. Beleza, pessoal, e a habilidade que nós iremos trabalhar é explicar como os fenômenos ambientais provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, ameaçando ou provocando a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração e etc. Vamos revisar o que são fenômenos naturais, né? Então, fenômenos naturais, como o próprio nome já diz, são fenômenos que acontecem naturalmente, tá? Acontecem sem a intervenção humana. Então, os fenômenos naturais, eles podem ser fenômenos que acontecem diariamente, tá, pessoal? Por exemplo, uma chuva é um fenômeno natural. Uma chuva pode ou não ocasionar um impacto ambiental, mas é um fenômeno natural, tá? Um vulcão também é um fenômeno natural, tá? O que vai diferenciar um fenômeno de outro é a sua grandeza e o impacto ambiental que ele vai causar. Nós falamos na aula passada de 3 fenômenos naturais. Revisamos, na realidade, 3 fenômenos naturais, que foram os ciclones, os tornados e os furacões. Na aula de hoje, nós vamos encerrar a aula revisando outros fenômenos naturais, que são as chuvas, os raios, vulcões, terremotos e maremotos, tá bom? Beleza, gente? Começando pelas chuvas, né? Então, chuva são fenômenos naturais que são muito comuns em todas as regiões do planeta, porque as chuvas são geradas a partir da condensação das nuvens, tá bom? Então, como que a chuva é formada, né? Então, a chuva é formada a partir do processo de evaporação da água. Então, eu tenho água aqui, tá, na crosta terrestre. Essa água, ela evapora. Quando a água evapora, ela evapora em forma de gás e forma as nuvens, tá bom? Então, as nuvens nada mais são que água em forma de gás, tá bom? Então, as nuvens não são feitas de algodão, tá bom? São feitas de água em formato de gás, beleza? Quando as nuvens ficam muito carregadas, então as nuvens elas se juntam umas com as outras, tá? Isso porque elas se movimentam. Lembra que a atmosfera está em constante transformação? Eu tenho vento, tenho fenômenos acontecendo na atmosfera, então as nuvens não são estáticas, tá? Elas se movimentam. E aí, quando elas se movimentam, elas podem incorporar uma na outra, elas vão se juntando umas nas outras. Quando elas ficam muito carregadas, elas condensam, ou seja, o que é condensar? A água sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. E aí acontece a precipitação, que é a chuva, tá? Aquelas gotinhas de água que caem, beleza? Então a chuva acontece, ela é formada dessa forma, tá bom? E eu tenho, a partir disso, 2 tipos de chuvas, né? Eu posso ter as chuvas que são fracas. Então, as chuvas fracas, elas têm intensidade leve, moderada. É aquela chuva calminha, né? Que serve para molhar a terra, que é tão bom para amenizar a temperatura. Porém, eu posso ter chuvas muito fortes, tá? Que são denominadas de temporais. As chuvas fortes, elas são caracterizadas por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos. E aí, são nessas chuvas que podem causar impactos ambientais, tá bom? Quais são os impactos ambientais causados pelos temporais? Inundações, tá bom? Principalmente em áreas que são urbanas. Por quê? O que acontece? Nas áreas urbanas, são asfaltadas, não tem para onde a água escoar, né? O solo não absorve a água. Então, se acontece um temporal, uma chuva de uma forte intensidade, aquela água acaba ficando infiltrada e aí acontecem as inundações, tá bom? Além disso, quais são os outros impactos? As chuvas fortes podem derrubar árvores, né? Então, são vários impactos. Isso aqui vai impactar o ecossistema daquele local, né? E também podem ocasionar raios, tá? E aí esses raios, eles podem atingir
plantações, pode atingir criações de animais e os animais acabam sendo prejudicados, ou áreas que são naturais mesmo, impactando aquele ambiente, tá? Então, como nós iremos ver mais adiante, quando eu falar de raio, o raio nada mais é que uma alta energia, tá bom? Se eu tenho uma alta energia, eu tenho calor, e no calor eu tenho fogo. Então, os raios, eles podem gerar incêndios, tá bom? Em áreas, devastando aí os ecossistemas. Beleza. Segundo fenômeno natural que nós iremos falar na aula de hoje é o vulcão, tá bom, pessoal? Então, o vulcão é uma estrutura que é geológica, tá? Que é responsável pelo lançamento de um material magmático, tá bom? Além desse material magmático, que é a lava, podem ter cinza e gases, tá bom? Então, esse material sai do interior da Terra. Lembrem-se que a Terra é dividida em camadas. Dentre essas camadas eu tenho magma, que é uma região muito instável de alta temperatura, que nada mais é que uma região de rochas derretidas com muito calor, tá? Então o vulcão vai expelir esse magma que tem no interior da Terra para a superfície, tá bom? E quando o vulcão entra em atividade, esse fenômeno é denominado de vulcanismo, tá? Então, o vulcanismo é quando o vulcão ele entra em erupção, tá? Ou seja, quando o material magmático que estava lá no interior da Terra atinge a superfície da Terra, a superfície terrestre, tá? Como está sendo exemplificado aqui nessa figura, ó, esse vulcão aqui está acontecendo o vulcanismo, tá? Esse vulcão entrou em erupção e o magma atingiu aqui a região terrestre, tá? Então eu tenho aqui lava sendo expelida, beleza? E além da lava eu tenho cinza, tá bom? Eu tenho uma grande quantidade de fumaça. O vulcão é um grande fenômeno natural que tem impactos ambientais muito grandes também. E quais são os impactos causados pelos vulcões? Então, tenho vários, tá? Eu poderia passar essa aula inteira falando de todos os impactos que os vulcões causam, só que eu trouxe só alguns para exemplificar, né? Como poluição do ar. Então, os vulcões, eles lançam uma grande quantidade de gases poluentes, principalmente dióxido de carbono, tá bom? Então, é lançado uma grande quantidade de poluente na atmosfera, além das cinzas, né, pessoal? Essas cinzas acabam incorporando aí a superfície de plantas, dificultando o processo de transpiração nas plantas, também no pelo dos animais, tá? Além disso, no pelo nas penas das aves, dificultando aí o voo, enfim, então causam um problemão, né? Além disso, a lava dos vulcões, ela pode contaminar o solo e também a água, tá? E aí, quando a lava ela atinge o solo, é formada uma camada de rocha, porque quando ela resfria, tá? Forma uma camada de rocha. Isso faz com que o solo fique infértil, tá bom? Então, naquela região onde um vulcão entrou em erupção, não vai ter planta, tá? Não vai ter planta porque aquele solo vai ser infértil. Além disso, se for uma região que tem água, vai contaminar a água, matando os peixes, matando os outros animais que vivem na água, tá bom? Então, esses são os impactos. Além do vulcão, pessoal, um outro fenômeno natural são os terremotos, tá? Os terremotos, eles são abalos sísmicos. O que é isso, professor? O que são abalos sísmicos? Nada mais são que tremores, tá, pessoal? Vão ser tremores que acontecem na crosta terrestre. E a maioria dos terremotos são causados pelo tectonismo. Lembram quando eu falei para vocês que na Terra nós temos placas tectônicas? Iremos falar de placas tectônicas nas próximas aulas, tá bom? Essas placas tectônicas, elas estão distribuídas pelos continentes, tá bom? Então tem várias placas tectônicas. O Brasil, que é o nosso país, tá no centro de uma placa tectônica, tá bom? A África, um outro continente diferente da América do Sul, né? Que é onde o Brasil está localizado. Tá também localizado em uma outra placa tectônica, tá bom? Então as placas tectônicas estão distribuídas aí pelo mundo. E essas placas tectônicas, elas se movimentam, tá, pessoal? Elas não estão fixas lá não, elas se movimentam.
E aí elas podem se chocar umas com as outras. Quando elas se chocam umas com as outras, olha só, prestem atenção aqui nessa figurinha. Então, quando elas se chocam umas com as outras, eu tenho uma região de um foco, tá? Então, tenho duas placas tectônicas, uma encostou na outra, né? E aí eu tenho uma região do foco. Isso vai gerar uma vibração, tá? Uma grande vibração, porque imaginem, uma placa tectônica uma na outra. Isso vai gerar uma vibração muito grande e vai gerar uma região chamada de epicentro, tá? Que é onde o tremor vai ser sentido, tá bom, pessoal? E aí esse tremor vai ocasionar em destruição de áreas, tá bom? Por exemplo, se está construído casas, construído prédios, tudo isso, se não estiver adaptado para os tremores, vai cair, tá? Isso vai destruir lá aquele ambiente. Regiões naturais podem desabar, tá bom? Ocasionando a morte de animais, de plantas, de pessoas, tá? Então, os terremotos também, dependendo da intensidade deles, eles podem ser muito devastadores, tá bom? Beleza, então como eu falei pra vocês, né? Olha só, as placas tectônicas, tá? Elas estão distribuídas aí ao longo do globo, tá? Cada risquinho desse parecendo um quebra-cabeça nessa figura aqui, deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Então, cada um desses aqui é uma placa tectônica, tá? Nós iremos falar de placas tectônicas nas próximas aulas, tá bom? Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam e aí elas podem, ó, acabar se chocando umas com as outras, tá? Esse choque vai ocasionar aí nos terremotos, tá bom? Beleza. E os impactos ambientais dos terremotos eu já até falei para vocês, né? Que é o desmoronamento, deslizamento, rompimento de represas, inundando regiões, acabando com esses ecossistemas, ocasionando a morte de animais, de plantas, de pessoas. Então, são grandes impactos ambientais. Beleza, gente. E eu tenho um outro fenômeno relacionado com abalos sísmicos, tá? Que não é o terremoto, são os maremotos, tá? Então, os maremotos vão ser abalos sísmicos que acontecem no relevo marinho. Ou seja, o terremoto acontece em uma região continental, tá? Uma região continental no continente, e o maremoto acontece em uma região marinha, tá? Então, acontece mais ou menos da mesma forma como eu expliquei para vocês. Olha só, nós temos uma placa tectônica, geralmente é uma placa tectônica oceânica, tá? Que está localizada no oceano, com uma placa tectônica continental. Essa placa tectônica aqui, continental, acaba se chocando com a placa tectônica oceânica, gera aquele hipocentro, né? Aquela região do foco. Então, isso vai ocasionar tremores, e esses tremores vão ser sentidos aqui no oceano, tá? Então, aqui no oceano é que vai ser o epicentro. Só que os maremotos, eles estão relacionados com um outro fenômeno natural, que são os tsunamis, tá? Então, essa colisão vai acabar provocando uma onda gigante. Concorda comigo? Imagina, uma placa tectônica dentro do mar está se chocando com outra dentro do mar. Isso vai ocasionar uma grande vibração. Então, eu tenho uma grande massa de água se formando lá naquela região. Então, aquela massa de água nada mais é que uma onda gigante, que são os tsunamis, tá bom, pessoal? Então, os maremotos, eles vão ocasionar grandes impactos ambientais, tá? Como inundações diárias, tá? Então, vai provocar os tsunamis, que são as ondas gigantes. Essas ondas gigantes, se tiver uma região ocupada em uma cidade, imagina, uma cidade, então uma região que tem casas, que tem prédios, tem pessoas, então a onda gigante vai devastar aquela região, né? Se acontecer em um ambiente que não é uma cidade, um ambiente natural, vai ocasionar também a devastação daquela área. Por quê?
plantas vão morrer, que são um ecossistema de vários animais, tá bom? Então, é um impacto ambiental. Tudo isso está relacionado com uma área de grande destruição, tá, pessoal? Então, infelizmente, pessoas vão morrer, vão ficar sem casas, animais vão morrer, plantas. Então, áreas que são atingidas tanto por terremotos quanto por maremotos demoram muito tempo para se recuperar, exatamente por esse grande potencial de devastação que esses fenômenos causam. E aí, eu trouxe um vídeo muito legal para vocês observarem os grandes tsunamis da história, tá? Quais foram os maiores tsunamis já registrados na história, beleza? Então prestem muita atenção no vídeo, ele é muito interessante, a título de informação, tá bom? Para vocês saberem direitinho aí quais foram os maiores tsunamis, já que vocês aprenderam na aula de hoje como que os tsunamis são formados, né? Que são a partir de maremotos, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo. Eles chegam inesperadamente, crescem até o tamanho de um prédio de vários pisos e destroem tudo em seu caminho, tirando milhares de vidas. Não são monstros de filmes populares. Estou falando sobre a água do mar comum que de repente se junta em um tsunami. Se você acha que eles nunca vão preocupar você, eu não teria tanta certeza. Como você reconhece tal ameaça iminente e como o oceano produz essas ondas assassinas? O maior perigo de um tsunami é a sua rapidez. Não é à toa que em japonês tsunami significa onda no porto. Dizem que foi inventado por pescadores. Retornando com sua captura, eles viram que seu porto havia sido destruído por uma onda violenta que eles nem tinham visto. O fato é que, em mar aberto, os tsunamis geralmente não ultrapassam 1 metro, 3,3 pés. Mas em comprimento, ou seja, a distância entre as cristas, podem atingir de 100 a 200 quilômetros, 60 a 120 milhas. Isso é pelo menos 1000 vezes maior do que as ondas comuns. E sua velocidade é como a de um avião a jato. E apenas nas costas, os tsunamis atingem tamanhos incríveis. Então, como explicamos essa fúria repentina dos elementos? O vento, como no caso das ondas normais, nada tem a ver com isso. A massa de água é literalmente empurrada por um impulso curto e poderoso da água e ocorre uma mudança brusca em grande escala no oceano. A causa pode ser um terremoto, erupção vulcânica, deslizamento de terra, explosão, o colapso de rochas e glaciares ou asteroides com impacto na água. Mas o principal culpado em 88% dos casos é sísmico. A energia motriz de um tsunami, ao contrário de uma onda comum, passa pela água, não por cima dela. Portanto, 95% do ciclo de vida de um tsunami é invisível a olho nu. E somente no final ele vem à superfície. Agora, respire fundo e mergulhe profundamente no epicentro desses eventos comigo. Até o momento em que as placas litosféricas da crosta terrestre se movem. O tremor é poderoso, quase 8 pontos, o que significa que um tsunami não pode ser evitado. Por causa do choque, parte do fundo do mar sobe, enquanto outra desce. E o oceano começa a oscilar verticalmente, lançando uma série de ondas. Se o navio estiver acima do centro deste terremoto, é seguro. A altura das ondas batendo do seu lado é de cerca de meio metro, 1,64 pés. Mas nas profundezas do oceano tudo está tremendo, do fundo à superfície. Imagine a enorme massa de água agora correndo para a costa. E a uma velocidade de 400 a 880 km por hora, 249 a 547 milhas por hora. E em alguns casos até 1000 km por hora, 621 milhas por hora. O que você vai ver da costa? Se você está esperando por uma onda assassina como em filmes de desastre, pode não estar pronto para o que realmente vai acontecer. E você mesmo certamente encontrará sua morte, paralisado pelo comportamento incomum da água. Antes de um tsunami, ele costuma recuar, expondo a costa devido ao assentamento de terras no local do terremoto. Portanto, a pior coisa que você pode fazer nesse momento é começar a coletar conchas e animais do fundo do mar.
Isso é o que muitas pessoas fizeram ao se deparar com o tsunami pela primeira vez. Enquanto isso, na costa, parte da onda desacelera para 50 km por hora, 31 milhas por hora. E o resto da massa de água começa a subir devido ao congestionamento. Quanto mais fundo o oceano, mais alta é a crista. E quanto mais a água recua, mais grandioso é o tsunami. Mas agora que você sabe o motivo desse estranho comportamento, pode avisar os outros da catástrofe iminente, como fez a colegial inglesa Tilly Smith na costa do Oceano Índico em 2004. Por uma feliz coincidência, ela acabara de aprender na aula de geografia que a água recua rapidamente da costa antes de um tsunami. Tilly convenceu seus pais e todos ao redor de que eles precisavam se salvar e assim ajudou cerca de 100 pessoas. Lembre-se de que você deve agir rapidamente. Antes de desacelerar, uma vez que a onda atinge a costa, sua velocidade ainda é de dezenas de quilômetros por hora ou milhas por hora. Portanto, no momento em que um alarme é emitido ou um tsunami aparece no horizonte, você tem no máximo 20 minutos. Passe-os recuando 10 quilômetros, 6,2 milhas para o interior. Se isso não for possível, suba em um telhado ou pelo menos em uma árvore forte. Nem sempre um carro é a melhor escolha. Se você não quer ficar preso no trânsito entre todos os outros que fogem das intempéries, quer? Se você se encontrar na água, então, antes de tudo, livre-se de sapatos e roupas pesadas. Você poderia facilmente ser atingido por escombros e ser carregado para o oceano, e com essas roupas seria extremamente difícil escapar. Além disso, não se apresse para voltar alegremente à zona de perigo quando a água baixar. Isso é o que os residentes da cidade soviética de Severokursk fizeram durante um tsunami em 1952. Como resultado, aqueles que sobreviveram à primeira onda foram varridos meia hora depois com a segunda, que tinha cerca de 15 a 18 metros, 49 a 59 pés de altura. Infelizmente, isso não é incomum. Existem várias ondas e a primeira nem sempre é a maior. A próxima pode demorar 2 a 3 horas para chegar e não enfrentará nenhum obstáculo. A primeira onda limpa o caminho, levando carros, árvores e propriedades com ele. A segunda carrega tudo de volta, destruindo edifícios e tudo em seu caminho. Foi exatamente o que aconteceu em Severokursk. Os tremores começaram por volta das 4 da manhã. E quando o nevoeiro matinal se dissipou, fragmentos flutuando na água eram os únicos remanescentes da cidade na costa. Portanto, não até 3 a 4 horas após o ataque final, você pode finalmente respirar. Mas não pense que para a salvação basta notar apenas o estranho comportamento da água a tempo. Nem sempre retrocede antes de um tsunami, portanto, confiar apenas nesse sinal não é suficiente. As informações mais precisas sobre a ameaça serão fornecidas pelos Centros de Alerta de Tsunami. O fato é que as ondas sísmicas se movem muito mais rápido do que as ondas normais, e um alarme desse centro dá aos residentes do litoral alguns minutos preciosos, às vezes até horas, se a origem do terremoto estiver longe da costa. No entanto, nem todos os fortes terremotos subaquáticos levam a tsunamis. Um aumento no nível da água em uma área específica do mar ou oceano fornecerá a previsão mais precisa, e é importante que o alarme do ponto de medição chegue antes da própria onda. Enquanto discutimos terremotos subaquáticos, você não deve descartar outras causas de tsunamis. Por exemplo, o maior tsunami do mundo ocorreu no Alasca. 90 milhões de toneladas de rocha e gelo caíram das montanhas na Bahia. A água subiu 524 metros, ou 1.720 pés, no ar. Uma onda varreu a Bahia, arrancando árvores e jogando o navio que estava a 10 quilômetros do epicentro para o outro lado da ilha. E o tsunami resultante da erupção do vulcão indonésio Krakatoa no século XIX destruiu milhares de navios e ceifou dezenas de milhares de vidas. Embora, de acordo com as estatísticas, os vulcões sejam a causa de cerca de apenas 5% desses desastres. Não apenas as ondas assassinas podem ser criadas pela natureza, mas também pela própria humanidade. Por exemplo, explodindo uma bomba atômica subaquática, como aconteceu em meados do século XX. Uma explosão em grande profundidade levantou uma onda de 29 metros, ou 95 pés, de altura.
No entanto, não houve danos. Depois de quebrar 300 metros ou 984 pés, ela se acalmou. A causa mais rara de tsunami são asteroides, com um diâmetro de mais de 1 quilômetro ou 0,62 milhas caindo na água. Por exemplo, de acordo com uma versão, o asteroide Chicxulub, com um diâmetro de 11 a 81 quilômetros ou 6,8 a 50,3 milhas e com uma cratera de 20 quilômetros, 12 milhas de profundidade, causou a extinção dos dinossauros. Privou a Terra de luz solar devido à liberação de poeira na atmosfera e desencadeou um tsunami de 14 metros a 1,5 quilômetros, ou 46 pés a 0,93 milhas de altura. Essas ondas varreram o planeta, agitando os oceanos. O mais mortal foi o já mencionado tsunami perto da ilha de Sumatra em 2004. Ele atingiu 14 países e ceifou mais de 200 mil vidas. A energia do terremoto que o desencadeou foi de 20 mil bombas atômicas, como as que uma vez foram lançadas em Hiroshima. Se você fez planos para férias futuras, mas de repente está hesitando, não se apresse em adiá-las. Em primeiro lugar, o maior perigo em termos de tsunamis é a área do Oceano Pacífico chamada o Anel de Fogo. Em segundo lugar, em termos de ondas pequenas, mesmo aí, elas geralmente ocorrem não mais do que 4 vezes por ano. E apenas uma vez por década nascem recordistas com uma altura de 10 metros, cerca de 30 pés. Beleza, pessoal? Então eu termino a aula de hoje falando o seguinte: não deixe que dias cinzentos tirem o brilho das cores da sua vida. O cinza é passageiro, o sol logo volta a brilhar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão de fenômenos naturais. Com essa aula nós encerramos fenômenos naturais. Na próxima aula eu vou trazer uma atividadezinha, tá bom? Para vocês treinarem tudo que vocês aprenderam nessas 2 aulas. E foi isso. Forte abraço, um beijo e até a próxima.